Daniel, capítulo 2. Nós vamos fazer uma leitura um pouco diferente. Nós não vamos ler todo o capítulo 2. Nós vamos ler um trecho que vai do versículo 1 até o versículo 23, e depois nós vamos ler os últimos 3 versículos, 46 a 49. Então, eu vou fazer a leitura e vou te pedir para que acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor: No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: Conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios, e os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: Por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz que habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Agora o finalzinho, versículos 46 a 49. Já após a interpretação do sonho. Diz assim: Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes.
Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Vamos orar? Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e clamamos pela Tua iluminação para compreendê-la, para que o Senhor, pelo Teu Espírito, revele a Tua palavra em nós. Revele a Tua palavra a nós. Que o Senhor nos permita conhecer a Tua vontade e saber que respostas o Senhor tem para a nossa vida. Ó Senhor, dirige-nos, Senhor, pela Tua graça. Ministra o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na última semana, nós iniciamos uma série nova, a série chamada Batalhas Reais. Pastor Rafael começou falando sobre a experiência de Daniel e dos seus amigos diante de um cenário que era muito distinto na vida do povo de Deus, na vida especialmente de 4 jovens que aparecem logo também no capítulo 1, que são Daniel, Azarias, ou melhor, Ananias, Misael e Azarias. Eles recebem, claro, outros nomes que nós conhecemos também, Sadraque, Mesaque, Abednego, nomes babilônios. E nós vimos que a Babilônia é uma terra que traz imensa dificuldade para eles como povo de Deus. A Babilônia é um território hostil, um ambiente onde a cultura não é favorável aos filhos de Deus. Vimos que não só a cultura é assim, mas também as pessoas agiam dessa forma. A verdade é que existem muitas pessoas que rejeitam a Deus, amam o pecado e fazem tudo aquilo que contradiz a palavra e a vontade do Senhor. E nós enfrentamos, diante desse mundo e diante dessas pessoas, batalhas reais na nossa vida. O exílio foi para eles uma grande batalha, é verdade. Testou a sua fidelidade, o seu caráter e mesmo a sua comunhão com Deus. E para nós, as coisas são tão diferentes assim nos nossos dias? Nós também somos testados diante dessas batalhas reais. O mundo que nós vivemos enfrenta as duras consequências do pecado, do distanciamento de Deus, da forma em que nós abandonamos amar e conhecer a vontade de Deus. E mesmo os filhos de Deus nesse mundo enfrentam as consequências disso também. Mas de um modo diferente. O mundo busca respostas diante dessas situações. Nós também buscamos muitas respostas. Mas qual é a sabedoria que pode realmente responder aquilo que nós precisamos diante dessas batalhas? Ou ainda, quais são as respostas que Deus tem para dar diante dessas batalhas? Mas uma última pergunta. O que Deus requer de nós como nossas respostas diante das batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia? Estou convencido de que a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, por meio da leitura que fizemos, por meio da vida do profeta Daniel, pode nos instruir bastante sobre como nós devemos responder às batalhas reais que nós temos vivido. E assim, encontrar uma sabedoria que não é a sabedoria desse mundo, mas a sabedoria que pode verdadeiramente trazer conforto, segurança e esperança para viver e enfrentar esses dilemas, seguros de que estamos debaixo das mãos do Senhor, o Deus soberano sobre todas as coisas. Assim, nós vamos adentrar no texto propriamente dito, e a primeira coisa que nós podemos falar é que existe uma tensão muito grande nesse texto. Naturalmente, aquilo que mais chama a nossa atenção é essa disputa que parece evidente entre Daniel e os sábios e o próprio rei Nabucodonosor, que se porta como um verdadeiro tirano, um rei enfurecido.
E isso chama muito a nossa atenção porque nós procuramos logo a figura de Daniel como protagonista, procuramos Nabucodonosor como grande vilão. Nós vemos todo esse cenário que monta realmente uma boa história para nós. Boas histórias são feitas assim, de grandes personagens, mas nesse caso são pessoas reais. Nós não podemos esquecer disso. E também, apesar dessa nossa vontade de encontrar todo esse heroísmo, o verdadeiro protagonista sobre essa história não é outro senão o próprio Deus. O Deus de toda graça que sustenta a vida dos seus filhos, mesmo no meio de grandes dificuldades. Esse texto tem uma intenção muito clara de trazer para nós a evidência do contraste dessa sabedoria. A sabedoria que vive no mundo, que tenta responder esses problemas de um modo equivocado, pois não são capazes de responder. E evidenciar a grande sabedoria de Deus, que excede todo o entendimento, do Deus que conhece não só as coisas aparentes porque as criou, mas que conhece mesmo as coisas que estão no nosso interior e que não foram reveladas a ninguém, para demonstrar o tamanho da sua grandeza e do seu poder, para destronar os falsos ídolos, aqueles que enganam o coração e que tentam trazer respostas que não satisfazem as verdadeiras perguntas que importam para que nós possamos viver seguros nesse mundo. Assim, posso afirmar a vocês que o Deus de Israel é o único e verdadeiro protagonista sobre toda essa história, sobre tudo aquilo que Daniel viveu e sobre aquilo que nós também vivemos nos nossos dias, derramando graça sobre nós. Nos versículos 1 a 3, nós vemos que essa história ela começa com um sonho estranho. Nabucodonosor é o rei da Babilônia, o reino mais poderoso do mundo naquele momento. E sendo ele conhecido como o Rei dos Reis, o Deus, ou melhor, o rei cujo nome homenageava a um Deus, Nabu, o Deus da sabedoria dos babilônios. Mesmo esse rei tão poderoso, visto até como um próprio Deus para muitos, ficou intrigado, estarrecido, porque mesmo louvando no seu nome a um Deus da sabedoria, não lhe foi possível conhecer aquilo que se passava na sua mente, no seu sonho. E ele sabia que aquele sonho era um sonho diferente, um sonho especial. Ele foi entregue à sua ignorância. E os versículos seguem dizendo para a gente que o rei até expressa uma certa sabedoria aqui, a de reconhecer quando alguém está querendo passar a perna. A gente às vezes chama isso um pouquinho, né? O carioca gosta de chamar do jeitinho brasileiro, da malandragem, enfim. Nabucodonosor talvez tenha agido um pouco assim, porque ele percebe de cara que os magos, os astrólogos, os sábios que ele chamou, queriam conhecer de fato o sonho para que pudessem combinar entre si alguma resposta que minimamente fizesse sentido e pudesse agradar ao rei. E é verdade que existem até hoje algumas técnicas para reconhecer certas evidências de sonhos, certas características ou padrões que podem ter algum significado relacionado àquilo que a gente tem vivido. Mas Nabucodonosor sabia que aquele sonho era diferente, era uma obra divina. E o único jeito de que ele não fosse enganado era tomar a dianteira e colocar diante deles uma sentença totalmente desproporcional. Eis aí o que alguns homens, não só nos dias de Daniel, mas até hoje, que recebem algum tipo de poder ou autoridade, acham que podem fazer. Tratar com desproporcionalidade, com tirania, oprimindo e perseguindo pessoas para fazer valer a sua vontade. A gente não está no meio de um mundo de batalhas reais livre disso. Pelo contrário, é bem possível que você já tenha experimentado ou experimente isso. Mas essa história vai caminhar para um outro rumo.
logo adiante. Assim, nós vemos que, diante dessa dura sentença, eles perderiam as suas vidas e tudo o que eles valorizavam, as suas famílias, tudo lhes seria tirado. A tentativa de se defender desses sábios não trouxe nenhum retorno positivo, pelo contrário, ela trouxe um agravo ainda maior. Mesmo aqueles que não estavam presentes ali agora seriam todos juntos sentenciados, inclusive Daniel e seus amigos, que não estavam presentes. Mas nós vemos no versículo 15 que é assim que Daniel aparece diante de nós. Daniel toma uma postura diferente e ele se dirige a Arioque, não Arione, buscando interceder por algo que, a princípio, já tinha sido refutado pelo rei. O rei não queria conceder mais tempo, mais oportunidades, mais chances àqueles homens. Ele já tinha aumentado a gravidade do decreto justamente por isso. Mas Daniel, ainda assim, pede ao rei que lhe estenda um prazo e ele daria a interpretação. Isso revela para nós duas possibilidades aqui. Se você se lembrar da leitura de Daniel 1, você vai ver lá no versículo 17 que o autor registra que Daniel havia recebido, está projetado ali, a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. É assim que o texto é relatado para nós. Mas nós não temos certeza de uma coisa: se Daniel tinha consciência disso naquele momento. Até aqui ele não tinha revelado, pelo menos, nós não sabemos disso, nenhum sonho. Isso mostra duas coisas. Primeiro, é que se ele não possuía certeza sobre esse dom, isso demonstra que Daniel era um homem de fé e que confiou no poder de Deus para revelar e trazer a salvação. Mas, se Daniel sabia, isso não o desqualifica, mas revela a sua dependência de Deus, porque ele reconhece que esse dom não vem dele, mas que ele dependia do agir de Deus para que, mesmo possuindo esse dom, a revelação lhe fosse concedida. Assim, Daniel segue e toma uma atitude que também nós devemos ter diante desses problemas e batalhas reais que nós enfrentamos no nosso viver. Daniel volta para sua casa e faz o quê? Ele conversa, ele busca os seus amigos para que juntos intercedam e busquem a Deus pela sua direção. Tantas vezes nós tentamos resolver as coisas num caminho totalmente diferente. Pensamos em resolver os problemas buscando logo as primeiras soluções e a gente começa a fazer plano A, B, C, D, E, F. E a última coisa que passa na nossa mente é buscar a Deus junto com os nossos irmãos. Eis aí já uma grande lição para que nós possamos viver e enfrentar as batalhas dessa vida. Nos cercar de pessoas que são colocadas por Deus na nossa vida. E é isso que nós encontramos aqui como comunidade, como igreja. Podermos confiar uns nos outros no meio dessas batalhas. Às vezes a gente se segura, é resistente, não quer falar, e a gente deixa de receber tão grande graça, que é ter irmãos preciosos caminhando ao nosso lado, ajudando a viver e enfrentar as batalhas dessa vida. Mas o texto continua e no versículo 17, nós vemos que ele busca oração, mas acontece algo surpreendente e jamais visto em toda a história. Até então, Deus já havia concedido em alguns momentos que alguns homens interpretassem sonhos. Não é muito difícil que você se recorde aí da experiência de José no Egito, quando revelou o sonho a Faraó. O Faraó teve um sonho, contou-lhe o sonho e José, também por um milagre de Deus, o interpretou e revelou.
Mas Daniel tem uma experiência totalmente diferente, jamais vista até então. Ninguém havia sido capaz de não só interpretar o sonho, mas a de saber e revelar qual foi o sonho que nunca foi contado. Só Deus pode fazer uma obra maravilhosa como essa. A verdade, meus irmãos, é que apenas Deus conhece o interior. Apenas Deus sabe de tudo que se passa, de tudo que acontece dentro de nós, inclusive. Mesmo as coisas mais ocultas, mesmo os sonhos, todas elas estão diante de Deus. Ele que sonda os corações, que penetra os pensamentos. O Senhor Deus é poderoso. E é isso que fica claro diante de nós. E agora, nós podemos retomar a ideia daquilo que a gente falou lá no início, de que o verdadeiro protagonista dessa história não é outro senão o próprio Deus de Israel. Não foi a capacidade, não foi o talento, não foi a resiliência de Daniel, o seu grande poder, não foi isso que resolveu, o que salvou a sua vida e a de seus amigos. Foi a graça maravilhosa de Deus, que atendeu ao pedido do seu filho e revelou para fazer valer a sua vontade e não a vontade dos reis dessa terra, mas para destronar justamente a sabedoria desse mundo e o conhecimento dos falsos ídolos que tanto iludem e que enganam durante o viver. O Deus de Israel é Deus poderoso que dobra até os mais duros tiranos, até os homens mais complicados que nós podemos encontrar, para que a sua glória seja vista em toda a terra e para que toda língua confesse que Ele é o Senhor. O Deus de Israel concede graça no meio do sofrimento, graça para exaltar o seu nome, mas também para exaltar os filhos de Deus, fazendo com que os poderosos desse mundo, aqueles que julgam ser alguma coisa, sejam envergonhados diante da glória e da majestade do único Deus verdadeiro. Quanto a Daniel, diante de uma grande batalha, não foi a sua destreza ou sabedoria, mas foi a sua comunhão com Deus que o direcionou à rota certa, à resposta certa, aos pés do seu Salvador. Apenas pela graça de Deus, Daniel encontrou resposta e salvação, não só sua, mas também daqueles que estavam junto com ele. Assim, diante da graça que Daniel recebeu, nós podemos novamente ver, sim, agora sim, os seus atos, as suas respostas, sabendo que Deus é o verdadeiro herói dessa história, mas ver também a graça que trabalha dentro dos filhos de Deus, dentro de Daniel, para que ele possa enfrentar as batalhas reais dessa vida. E assim, gostaria de refletir sobre essas respostas, sob a seguinte perspectiva: respostas da graça para um mundo distante de Deus. A primeira resposta que nós vemos na vida de Daniel está lá no versículo 19. Nós vemos que diz assim: então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. E Daniel, o que ele fez? Louvou o Deus dos céus. A primeira resposta de Daniel é a adoração. A primeira resposta diante da maior batalha da sua vida não foi buscar os seus talentos ou a sua sabedoria. Ele já era considerado um sábio, não nos esqueçamos disso. Mas foi buscar a sabedoria do verdadeiro Deus. E recebendo uma resposta generosa e graciosa da parte de Deus, diante de tamanha graça, da graça extraordinária do Senhor, que fez um milagre diante dos homens, daquilo que parecia impossível e inconcebível na história, Daniel responde com verdadeira adoração.
Ele louvou a Deus, mas perceba as palavras que Daniel usa como louvor a Deus. Ele diz: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Meus irmãos, Daniel responde com adoração e gratidão no seu coração. E aqui está o ponto em que muitas vezes nós falhamos diante do Senhor. Nós somos ágeis e somos fervorosos na nossa oração quando tudo está apertado. Quando parece que é impossível encontrar uma saída, nossos joelhos rápido encontram o caminho da oração. Ou pelo menos deveriam. Mas quando nós recebemos a graça de Deus, como nós respondemos a essa graça? Nós temos agradecido a Deus? Temos louvado ao Senhor? Talvez aqui nos venha à mente facilmente a lembrança daqueles 9 leprosos que não voltaram quando o Senhor Jesus os curou. A verdade é que, assim como eles, nós somos capazes de seguir a vida, de esboçar até uma pequena menção. Obrigado, Deus. Somos capazes até de dar um culto de ações de graças, mas retornar para a nossa vida da mesma forma como estávamos antes de tudo aquilo. Voltarmos a viver em pecado, a viver distantes da comunhão com Deus, a não buscar conhecer a vontade de Deus para o nosso viver. Muitos provam a graça de Deus, mas rejeitam o Deus da graça nos seus corações. Por isso nós vemos tanta gente que frequentemente está enfrentando os mesmos ciclos de problemas na vida. Já percebeu? Vivendo dessa forma, rejeitando a Deus nos seus corações, querem as bênçãos de Deus, mas não querem comprometer-se com esse Deus das bênçãos. Buscam se beneficiar, querem respostas, bênçãos nas batalhas da vida, até que um dia, da mesma forma como rejeitaram a Deus, também já não lhes haja mais graça a ser concedida. Porque no último dia, aqueles a quem o Senhor não conhecer, eles também não entrarão no reino de Deus. A resposta de Daniel vai na contramão disso. A adoração dele revela que Deus tem algo muito mais maravilhoso àqueles que vivem em comunhão com o Senhor. Daniel reconhece a sua incapacidade, a sua fraqueza. Daniel reconhece que ele não tem como responder a essa batalha. Existe algo que não só é mais poderoso do que ele do lado de fora, mas existe uma natureza aqui dentro que torna incapaz de dar a resposta e a salvação para o viver. Daniel reconhece que Deus é a única fonte da sua salvação. Deus é o único ao quem ele pode depender e confiar o seu coração, na certeza de que este Deus é fiel e não tarda em chegar com a sua graça. Então, primeiro, Daniel responde com adoração. Segundo, Daniel responde com testemunho. Nos versículos 24 a 28, nós vemos que a resposta de Deus, mediante a graça que ele recebeu, não só molda o seu viver em verdadeira adoração, que transpõe ao momento de culto, mas invade todo o seu viver, mas ele também
reconhece a glória de Deus diante de todos. Daniel vai a Arioque, o oficial do rei encarregado da sentença, e ao fazer conhecido diante de Arioque que ele já tinha a resposta de Deus, nós vemos algo muito interessante. Arioque vai introduzi-lo ao rei, mas de uma forma muito especial. Perceba, olha a resposta. Perceba a forma como Arioque se coloca diante do rei. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. Mas na verdade não foi ele que encontrou. Foi Daniel que foi ao seu encontro. Percebam que, diferente da atitude de Arioque, Daniel toma uma postura de humildade. E a resposta de Daniel diante do rei, pode avançar mais um versículo. Obrigado. Jorge está no capricho ali. Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Pode passar. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Daniel não toma a glória para si. Daniel entrega toda a glória ao nome de Deus, o seu Salvador. Seria muito fácil, como é também para nós muitas vezes, passar por situações que são difíceis e às vezes são grandes livramentos ou grandes bênçãos que são concedidas e às vezes a gente nem precisa falar muita coisa. É só seguir o script. É o nosso nome que está sendo exaltado. Parece que é só o nosso trabalho, a nossa força, o nosso jeito de agir, as suas qualidades, como você é ágil. Talvez no seu trabalho você seja o rei das planilhas. Não é isso. Não é isso que realmente nos engrandece. A verdadeira glória está quando nós testemunhamos o Deus das nossas vidas, o verdadeiro autor de toda a salvação que nos importa, e testemunhamos a sua glória diante de todos, para que o nome de Deus seja exaltado. E sabemos que da mesma forma que o nome de Deus é exaltado, mesmo nos sofrimentos, sim, em um outro momento, Deus nos fará participar não só dos seus sofrimentos, mas também desfrutar da glória de Cristo Jesus, da glória do Deus exaltado. Meus irmãos, esse mundo nos ensina a caminhar por um caminho de autopromoção, de fazer o nosso nome conhecido, de mostrar que os nossos valores é que devem ser conhecidos, tomados, serem a referência, o nosso nome deve estar nas primeiras posições, mas não é isso que nós estamos encontrando aqui. E de forma alguma, entenda que isso quer dizer que nós tenhamos que agir mal diante do mundo. Pelo contrário, o espírito de excelência sempre esteve presente em Daniel, em tudo o que ele pôs em suas mãos. Mas não sem que ele reconhecesse que tudo isso, e mesmo aquilo que lhe faz ser reconhecido como um homem excelente, como tendo um caráter nobre, justo diante dos homens, tudo isso é fruto da graça de Deus e da sua comunhão com Ele. Em terceiro lugar, Daniel responde não apenas com adoração, não apenas com o seu testemunho, mas também com o seu serviço. Perceba que Daniel se torna um servo diante daqueles homens. Daniel tinha recebido a graça de Deus e encontrado o favor do rei. Ele não apenas recebeu o livramento, mas também havia recebido benefícios reais do rei. É isso que a gente encontra nos últimos versículos que lemos, de 46 a 49. Daniel não reteve as bênçãos de Deus para si. As bênçãos de Deus também encontraram a vida dos seus amigos ao seu redor. Mas se isso já nos chama a atenção, existe algo ainda mais significativo. É que Daniel se tornou um servo para que os benefícios da sua comunhão com Deus não ficassem apenas na sua vida, nem na vida dos seus amigos, mas também na vida daqueles que eram os seus inimigos. No versículo 24,
nós vemos que Daniel intercede para que aqueles sábios não fossem mortos. A sua atitude diante da graça que recebeu é manifestar em serviço, em compaixão, em amor. Que a mesma forma que ele recebeu a grande misericórdia de Deus, ele também é um servo, um canal, um instrumento de Deus para derramar misericórdia neste mundo. Para isso, vale a pena chamar a atenção de que Daniel não abriu mão dos seus valores. Daniel, em momento algum, diante das batalhas reais da sua vida, concordou que então estava válido adorar falsos deuses, enganar os outros, mesmo que seja ao custo da sua vida. Daniel não concedeu espaço para dizer que a vida daqueles magos estava justa ou certa diante de Deus. Mas Daniel foi um canal de misericórdia, porque recebeu misericórdia suficiente para que também Deus poupasse não somente a ele, mas os seus inimigos de uma grande injustiça e das grandes opressões, assim como nós enfrentamos nos nossos dias. Daniel foi um canal da genuína sabedoria de Deus, daquela que verdadeiramente responde às questões desse mundo. Aquela que é capaz de fazer um judeu cativo numa terra estranha à sua, ter aquele que era o Rei dos Reis, o Deus de grande sabedoria também entre eles, prostrado aos seus pés. Não pela sua grandeza, não pela grandeza de Daniel, mas pela grandeza do único Deus verdadeiro, a quem ele desfrutava de pura comunhão. Aqueles homens certamente, se persistiram nos seus caminhos e não se renderam à glória e à majestade de Deus, enfrentarão a justiça de Deus. Mas Daniel foi misericordioso, generoso, manifestou um viver transformado por Deus, a ponto de não querer o mal daqueles que eram seus opositores. E quanto a nós, temos sido instrumentos de Deus para abençoar aqueles que estão ao nosso redor? Você vive disposto, sinceramente, a orar, a interceder, a socorrer e ajudar, não só os seus amigos ou os seus familiares mais próximos, mas aquelas pessoas que às vezes são até seus opositores, ou que em algum momento já tenham querido trazer algum mal sobre você, ou ainda até crescer em cima de você, do seu trabalho, dos seus esforços. Aqui, meus irmãos, nós podemos perceber que há um precioso paralelo entre as respostas de Daniel, as batalhas que enfrentou, com o Evangelho. O mundo tem sede por respostas, mas a verdade é que muitos só querem as respostas que satisfaçam os seus próprios desejos, a sua própria maneira de viver. E quando alguma coisa sai fora disso, não há comprometimento. Querem respostas rápidas. Pessoas que estão dispostas, como falamos, sempre a vencer, fazer valer a sua vontade, crescer e comandar, inclusive prejudicar a vida de outros, para que seu nome seja exaltado. E, infelizmente, também existem crentes que estão dispostos a viver um evangelho assim que não transforma a vida. Enfrentar as batalhas da vida como o mundo as enfrenta, ou com a sabedoria desse mundo.
significa que tem muita gente capaz de entrar aqui, se emocionar, chorar, levantar as mãos ao alto, ajoelhar, talvez até manifestar algum tipo de serviço, sair daqui e viver a vida da mesma forma como vivia antes. Todas as semanas é capaz de entrar e sair e voltar aos mesmos pecados, voltar a prejudicar as pessoas, a não se importar com a graça que receberam de Deus e viver da mesma maneira. O Evangelho é o contrário disso. O Evangelho do Senhor Deus e do Senhor Jesus é a graça que alcança aqueles que dependem de Deus para viver. É a graça que alcança aqueles que percebem que sozinhos, reconhecem que sozinhos, não são capazes de dar as respostas, sequer ao seu próprio coração, quanto mais ao mundo. São aqueles que reconhecem que precisam de salvação, que precisam de Jesus, o Salvador. Daniel poderia viver a sua vida conforme a sua sabedoria, mas isso não teria salvado Daniel. Nada além da intervenção de Deus poderia tê-lo salvado. Se Deus estivesse, então, se Deus não estivesse, então, diante de Daniel, da sua vida, dos seus amigos, todos eles teriam perecido, é isso que vemos. Mas Deus veio ao encontro de Daniel na sua comunhão e o revela durante um sonho. Isso nos aponta, irmãos, naturalmente, para o Deus que intervém na história, para a vida de Cristo Jesus. Deus decidiu intervir no curso da nossa vida, de toda a história, fazendo com que esse viver vazio e em busca de respostas encontre solução. Em Cristo, Deus se fez homem e mais uma vez destronou a falsa sabedoria desse mundo, dos ídolos babilônios, da teologia babilônia que dizia que os deuses não viviam entre os homens. Mas Jesus, o Filho de Deus, Deus encarnado, é a verdadeira sabedoria que nos mostra que Deus verdadeiramente fez morada entre nós. Que nós temos identificação com o Filho de Deus, que nós temos um Salvador, um mediador entre nós que conhece o que é enfrentar as batalhas reais dessa vida, sabe o que é ser perseguido, sabe o que é ser injustiçado, sabe o que é sofrer e não responder com a mesma moeda, sabe ainda o que é apanhar e dar a outra face, quando tudo nos garantiria o direito de revidar. Todavia, ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Ele sofreu a hostilidade que era destinada para nós. Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, se fez homem e viveu em perfeita obediência à palavra de Deus, na perfeita direção do Espírito Santo, e amou voluntariamente fazer a vontade do seu Pai, amando as nossas vidas até o fim, dando a sua vida por nós, mesmo que o Pai não tenha feito ser salvo da dor. Assim como Daniel glorificou a Deus no seu livramento, Jesus preparou para nós uma vida inteira de louvor, de gratidão, de ações de graças diante de Deus, mesmo quando para o próprio Senhor Jesus, na verdade, não houve saída. Na sua última noite, na sua última refeição entre os seus discípulos, ele partiu o pão e disse: "Isso é o meu corpo, que é dado por vós", partido, rasgado, porque sabia o que enfrentaria na cruz. Mas não só isso, ele tomou o cálice e disse: "Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que será derramado por vocês." Mas ainda que não houvesse saída para ele, Jesus louvou o nome do Deus Altíssimo e engrandeceu o Pai, o Deus da sua salvação, o Deus da eternidade, porque sabia que voluntariamente, fazendo a vontade do seu Pai,
nós seríamos salvos juntamente com Ele. Jesus entregou a sua vida na cruz e enfrentou toda essa hostilidade que era destinada a nós, para que nós tivéssemos vida plena e suficiente para vivermos o reino de Deus, que começa aqui e se estende por toda a eternidade. Como eu falei, o grande protagonista é Deus. Mas se ainda existe alguém que acha que Daniel é o grande herói, Daniel enfrentou o sofrimento e a hostilidade. Teve alguns amigos, entretanto, para compartilhar o sofrimento. O Filho de Deus não encontrou ninguém que tomasse a cruz com ele naquele momento, nem que vigiasse as horas com ele. Daniel orou com seus amigos, mas Jesus não teve quem estivesse com ele acordado, enquanto ele suava sangue diante da dor. A verdade é que Daniel teve a sua oração respondida e recebeu o livramento, e bendito seja o Deus dos céus por isso, o nosso Deus. Jesus não foi salvo da cruz. Jesus foi até o fim, voluntariamente, e sofreu tudo aquilo que nos era destinado, para que nós pudéssemos experimentar a misericórdia que Ele merecia, não nós, mas levou sobre si o castigo que nós merecíamos, para nos trazer verdadeira vida. Por isso, o Senhor Jesus é indubitavelmente o grande protagonista de toda a história, o grande Senhor da vida, o autor da salvação, o consumador da nossa fé. Ele é o Senhor das nossas vidas, o Rei dos Reis, o único mediador, o nosso suficiente Salvador. O que isso então requer de nós, irmãos? Estar diante dessa mensagem e diante dos problemas reais da nossa vida, das batalhas reais, como Deus quer que respondamos diante de tudo isso. Primeiro, que assim como Daniel e como Jesus, nós possamos responder com verdadeira adoração, mesmo em meio ao sofrimento. Adoração que vai além das palavras cantadas, como falamos, mas uma adoração que transforma o nosso viver. Não adianta, irmãos, sairmos daqui emocionados, chorando, talvez até manifestando obras de amor, se amanhã nós não tivermos comunhão verdadeira com o Filho de Deus. Nós falamos que Daniel viveu integridade na semana passada, viveu fidelidade e santidade. É isso que nós temos vivido? É isso que marca o nosso viver? Nós podemos viver dessa forma e adorar ao Senhor, mesmo em meio aos sofrimentos, porque sabemos que Ele está presente conosco. Assim Ele prometeu. Jesus prometeu que estaria conosco, presente por todos os dias, até a consumação dos séculos. Segundo, quando a nossa resposta a esse mundo for o testemunho da graça de Deus por meio do seu Filho Jesus, quando nosso testemunho for fruto da nossa dependência e da nossa comunhão com Ele em todas as coisas, isso significa que todo o nosso falar, todo o nosso viver, todo o nosso agir, tudo isso está diante de Deus e dos homens, para que a glória de Deus seja manifesta nas nossas vidas. Quantas palavras saíram da sua boca essa semana que passou sobre Deus e não sobre você mesmo? Quando você é honrado nesse mundo, quando você é promovido ou alguém te elogia, o que você responde? O que você atribui à sua vida? Mas não só as coisas boas.
as dificuldades que você tem na vida, como você responde a elas? Você responde maldizendo o Senhor da sua vida? Ou você responde com a graça de Deus que te sustenta no meio do sofrimento, sabendo que o Senhor produz verdadeiro poder de Deus no meio das fraquezas? Terceiro, quando a nossa resposta nos leva a um coração de servos, quando entendemos que não estamos nesse mundo só para desfrutar as bênçãos de Deus, mas estamos também aqui para ser canal das bênçãos de Deus e salvar, muitas vezes, até os nossos inimigos. O Filho de Deus não veio a esse mundo para ser servido, mas veio para servir. Você tem vivido como um canal de bênçãos para abençoar as pessoas ao seu redor? Reflita. Quando as pessoas que você conhece, que estão passando por sofrimento ou buscam respostas nesse mundo, buscam alguma resposta, elas vêm até você? Ou elas procuram aqueles que verdadeiramente são canais da bênção de Deus, porque têm comunhão com Deus? Você tem aberto a sua boca para abençoar? Todas essas respostas têm algo em comum. Elas são fruto da mais íntima e verdadeira comunhão com Deus. Daniel não foi salvo pelas suas forças, nós falamos disso, mas foi salvo pela graça de Deus, que fluiu no meio da sua comunhão com o Pai. Sua adoração, seu testemunho, seu serviço, todas as suas respostas são frutos de uma vida em comunhão com Deus, na dependência de Deus. Jesus, da mesma forma, respondeu à graça do Pai, da comunhão com o Pai, entregando a sua vida por nós. Tudo o que ele fez foi por amar a vontade do seu Pai. E nós temos vivido as batalhas dessa vida amando fazer a vontade do Pai? Semana passada nós tivemos um desafio, que era sacrificar algum pecado que ainda tinha espaço no nosso viver. Essa semana, o desafio é o seguinte: que tal você sacrificar algum tempo que era dedicado a satisfazer algo que é voltado para você, só para você, para dedicá-lo ao seu tempo de comunhão com Deus? Talvez você precise acordar mais cedo para fazer isso. E eu sei que são preciosas as horas de sono. Para mim também é difícil. Talvez você tenha que tirar o tempo do futebol que você gosta de ver, de alguma coisa especial que você gosta, desde que você não prejudique a sua família para isso. Mas você pode pensar em algo que é um tempo seu e que pode ser destinado à sua comunhão com Deus? Que Deus te abençoe e que diante dessas batalhas reais da vida, você encontre na comunhão com Deus a resposta certa a esse mundo. Uma maneira de viver que o identifique com Cristo Jesus e faça de você um instrumento da sua graça. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, para a sua glória.